Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa aula é a aula 2 de movimento uniformemente variado. Na aula 2, a gente vai ver a função horária dos espaços, função horária da velocidade e a equação de Torricelli. E quando a gente vai usar cada um dessas funções e dessa equação. A função horária dos espaços é o que a gente vai ver primeiramente. A função horária dos espaços nos permite calcular a posição de um corpo que obedece o movimento retilíneo uniformemente variado, em qualquer instante. Então, a função horária dos espaços, basicamente, é para a gente achar a posição. Para isso, a gente tem que saber a posição inicial do corpo, que é o S0, a velocidade inicial, que é o V0, a aceleração do móvel, que é o A, e essa é a fórmula. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa fórmula também é conhecida como a fórmula do sorvetão, porque tem aceleração. Então, fica sorvetão. Tudo bem? Olha esse primeiro exemplo. Um móvel parte da posição inicial conforme a figura abaixo. Inicialmente, parte do repouso e, após 10 segundos, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a sua posição após 40 segundos. Então, o corpo tem velocidade inicial 0 e ele está na posição inicial 100 metros. Então, primeiramente, a gente vai anotar os valores que o enunciado forneceu. S0 igual a 100 metros, V0 igual a 0 metros por segundo, e quando o tempo é 10, a velocidade é 20. Primeira coisa é calcular a aceleração. É só fazer ΔV sobre ΔT, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou substituir tudo que eu tenho na função horária dos espaços. Então, vai ficar S igual a 100 mais 0 vezes t mais 2t quadrado sobre 2. Como eu quero saber a posição no instante t igual a 40 segundos, eu vou pôr o 40 no lugar do t. Quando t igual a 40 segundos, vamos ter que o S igual a 100 mais 40 vezes 0, mais 40 ao quadrado, que vai dar 1.700 metros. Então, essa é a posição no instante 40 segundos. Tudo bem? Função horária da velocidade. Diferentemente da função horária dos espaços, a função horária da velocidade nos permite calcular a velocidade de um corpo em qualquer instante. Então, na anterior, a gente calculava a posição. Nessa, a gente vai calcular a velocidade. Para isso, a gente precisa saber a velocidade inicial do corpo e sua aceleração. E aí eu vou conseguir calcular a velocidade naquele instante que ele está determinado. Essa é a fórmula, V igual a V0 mais A vezes T. A gente também pode chamar essa fórmula de vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Vovô ateu. Exemplo 2. Um móvel, inicialmente a 10 metros por segundo, começa a frear com uma desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade desse móvel após 6 segundos. Bom, antes de mais nada, vamos anotar os valores que o enunciado forneceu. V0 igual a 10 metros por segundo, a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado e o tempo são 6 segundos. Mas atenção, a aceleração tem que ser negativa, porque é desaceleração. Quando a gente substituir na fórmula, vai ficar V igual a 10 mais menos 2,5 vezes 6. Então, vai ficar 10 menos 15, dá menos 5 metros por segundo. E se a gente for classificar esse movimento? Quando a gente classificar, a gente tem que olhar o valor da velocidade e da aceleração naquele instante. Bom, a aceleração é menos 2,5. A velocidade deu menos 5. Como a aceleração e a velocidade são negativas, os sinais são iguais, é um movimento acelerado. Tudo bem? Isso a gente viu na aula anterior. Bom, a equação de Torricelli. Quando a gente usa a equação de Torricelli
no movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos usar basicamente quando o exercício não fornecer o tempo do movimento. Então, quando aparecer sem tempo, tá? A gente vai usar o Torricelli. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S, tá bom? Então, tem um jeito de decorar essa fórmula, tá? Não é muito bonito, mas eu vou falar para vocês. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, a gente pode decorar como vovô e vovó mais 2 anões num triângulo sexual. Beleza? Ótimo. Então, vamos ao exemplo. Exemplo 3. Um móvel com velocidade inicial de 10 metros por segundo acelera com velocidade constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Durante esse movimento, o corpo percorre 30 metros. Qual é a velocidade final desse móvel? Bom, anotando os dados do exercício, V0 igual a 10 metros por segundo, a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, e o ΔS 30 metros. Substituindo tudo isso na função, vai ficar V quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 30. V quadrado igual a 400, então o V vai dar 20 metros por segundo, tá bom? Bom, resumo dessa aula. A gente viu função horária do espaço, o sorvetão, função horária da velocidade, que é o vovô ateu, V igual a V0 mais AT, equação do Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S, ou vovô e vovó mais 2 anões no triângulo sexual. Outras dicas, anotar os dados e substituir. Muitos exercícios de física a gente faz isso, a gente tem que saber o que cada item da fórmula representa. Atenção com as unidades de medida, tá bom? Principalmente velocidade, quilômetros por hora e metros por segundo. Bom, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula. Na aula 3, a gente vai ver os gráficos dessas funções horárias. Aguardo vocês, até a próxima e obrigado.